ACM. Se você é da Bahia, você sabe quem é. Se você não é, você deveria saber. Porque Antônio Carlos Magalhães, Aqui a gente vai tratar ele como ACM, tá? ele foi 3 vezes governador, 3 vezes senador, ministro das comunicações, presidente do Senado, o homem mais poderoso da Bahia por 40 anos. Chamavam ele de coronel, de Toninho Mavadeza, de dono da Bahia. E em 1995, quando o Banco Econômico quebrou, Fala pessoal, bem-vindos ao Código 171, o podcast que conta as histórias reais por trás dos maiores golpes financeiros. eu sou o NJ e esse é o 4º episódio da série Bancos do Brasil. E hoje eu vou contar uma história diferente. Não é sobre banco, é sobre poder. Poder político, poder econômico e como eles se misturam no Brasil. Essa história tem 2 protagonistas. O primeiro, um coronel. Não um coronel de verdade, um coronel político. O homem mais poderoso da Bahia por 40 anos. ACM. Antônio Carlos Magalhães. O segundo, um banqueiro. Ângelo Calmon de Sá, dono do Banco Econômico, ex-ministro da ditadura, amigo pessoal de ACM. E em 1995, o Banco do Amigo quebrou, e ACM moveu mundos e fundos para salvar, com o seu dinheiro. Antes de falar do banco, eu preciso falar de ACM. Porque sem entender quem era esse homem, você não entende como ele conseguiu o que conseguiu. Antônio Carlos Magalhães nasceu em Salvador, em 1927. Formou-se em medicina e nunca exerceu. Aos 27 anos, ele já era deputado estadual. E aí começou a escalada. Em 1964, a ACM apoiou o golpe militar. Ele não só apoiou, como foi um dos articuladores civis. E quando os militares tomaram o poder, a ACM foi bem recompensado. 1967, prefeito de Salvador, indicado pela ditadura. 1971, governador da Bahia, indicado pela ditadura. 1979, governador de novo, ainda indicado. 1985, ministro das Comunicações, no governo Sarney. E foi aí que ele construiu o império de mídia. Durante os 5 anos que ficou preso no ministério, a ACM distribuiu concessões de rádio e TV como moeda de troca política e guardou as melhores para si. A Rede Bahia, afiliada da Globo, era dele. O Correio da Bahia, jornal, era dele. Rádios, retransmissoras, tudo. 311 retransmissoras de TV, só na Bahia. Se você morava na Bahia e ligava a TV, você via o que o ACM queria que você visse. Chamavam isso de coronelismo eletrônico. E a ACM era o mestre. Nos anos 90, ele virou senador. Depois, presidente do Senado. Um dos homens mais poderosos de Brasília. O cara que fazia e desfazia governos. E quando precisava de algo, ele conseguia. Sempre. O Banco Econômico foi fundado em 1893, em Salvador, na Bahia. Mais de 100 anos de história. Em 1910, ele foi comprado pela família Calmon de Sá, uma das famílias mais tradicionais da Bahia. Políticos, banqueiros, fazendeiros, a elite da elite. O avô de Ângelo foi governador da Bahia. O tio foi ministro da Fazenda. Era gente de berço. Ângelo Calmon de Sá nasceu em 1935. Se formou em engenharia
e começou a carreira na Odebrecht. Depois virou secretário de Estado, depois ministro da Indústria e Comércio, na ditadura, sob Geisel, e depois assumiu o Banco Econômico, o Banco da Família. Nos anos 80 e 90, o Econômico era um dos maiores bancos privados do Brasil. Milhões de clientes, centenas de agências, operações em vários estados. Mas tinha um problema. O banco emprestava demais para empresas do próprio grupo. Empréstimos para empresas da família. Empréstimos mal lastreados. Operações duvidosas. E quando o Plano Real estabilizou a economia, o Econômico não conseguiu mais esconder os problemas. A inflação alta ajudava a maquiar. Com a inflação baixa, os buracos apareciam. 11 de agosto de 1995. O Banco Central decreta intervenção no Banco Econômico. A primeira grande crise bancária do Plano Real. Os técnicos do Banco Central entraram no banco e encontraram de tudo: maquiagem de balanços, provisões insuficientes, empréstimos a empresas do grupo que nunca seriam pagos, desvios de recursos. O roubo? A primeira estimativa era de 3 bilhões. Depois, quando cavaram mais, descobriram que era 13 bilhões. Na época, era o maior rombo bancário da história do Brasil. 5 milhões de clientes, que ficaram sem saber o que ia acontecer com o dinheiro deles. Por 9 meses. O banco ficou em intervenção, as agências fechadas, o dinheiro travado. E aí, a ACM entrou em cena. O senador Antônio Carlos Magalhães era amigo pessoal de Ângelo Calmon de Sá. Amigos de longa data, da mesma elite baiana, do mesmo círculo de poder. E a ACM não ia deixar o amigo afundar. Ele foi até Fernando Henrique Cardoso e deu um ultimato. Acaba com a intervenção, salva o Econômico ou eu viro sua oposição. FHC precisava de ACM. O PFL, partido de ACM, era a base do governo. Sem ACM, FHC não governava. Então, FHC cedeu. O governo criou o PROER, Programa de Estímulo à Reestruturação do Sistema Financeiro Nacional. É um nome bonito, né? Para dizer dinheiro público para salvar banco privado. E o Banco Econômico foi um dos primeiros a receber. 9,6 bilhões. Quase 10 bilhões de reais. De dinheiro público. Para salvar o banco do amigo do senador. A parte boa do Econômico foi vendida para o Banco Excel, que depois virou Excel Econômico, que depois foi comprado pelo BBVA e depois, finalmente, foi comprado pelo Bradesco. O dinheiro público pagou a conta. E a família Calmon de Sá? Saiu andando. Os deputados tentaram criar uma CPI e, em 1996, conseguiram as assinaturas. Mas os aliados de FHC travaram a instalação. A CPI só começou em 2001, 5 anos depois. E aí, o relator, Um tucano? concluiu que o socorro era inevitável. Caso encerrado. Ninguém foi punido pelo uso do dinheiro público. Ângelo Calmon de Sá foi processado. Em 2007, foi condenado a 13 anos e 4 meses de prisão. Crimes contra o sistema financeiro nacional. O juiz disse que ele era o principal estrategista das irregularidades. Mas ele recorreu. E recorreu. E recorreu. A pena foi reduzida para 8 anos. E em outubro de 2015, prescreveu. 20 anos depois da quebra do banco, Ângelo Calmon de Sá, o banqueiro que quebrou o Econômico, nunca foi preso. Nem um dia. E a ACM morreu lá em 2007, aos 79 anos, ainda senador.
enterrado como herói na Bahia. O neto dele, ACM Neto, virou prefeito de Salvador, depois candidato a governador. O poder continua na família, e a liquidação do Banco Econômico durou quase 30 anos. Só foi encerrada em 2021, quando o BTG comprou o que sobrou. E aí o banco renasceu como Banco Bessa. Essa história é sobre poder, sobre como o poder político protege o poder econômico e como nós pagamos a conta. 13 bilhões de rombo, 9,6 bilhões de dinheiro público. Ninguém foi preso. O banqueiro morreu em liberdade, o senador morreu como herói e o banco virou outra coisa. A gente fica com a sensação de que, para quem tem amigos certos, as regras não se aplicam. E talvez seja isso mesmo. Esse foi o Código 171. Eu sou o NJ. Semana que vem tem mais. E quinta-feira tem Inciso B com Bruna. Segue a gente no Spotify, no Instagram, @podcast Código 171. E se você gostou, deixa 5 estrelas e comenta, nem que seja um emoji. Valeu!